Muito se tem falado de habitação e das dificuldades para conseguir casa, quer para comprar, quer para arrendar. Hoje vamos focar-nos sobretudo no arrendamento e naquilo que são as obrigações e os deveres dos senhorios e dos inquilinos. Para nos ajudar, convidamos a advogada Beatriz Palma. Bom dia. Bom dia. Vamos olhar para este contrato de arrendamento e perceber todas as informações que não nos podem mesmo faltar. Vamos por partes. Muito bem, antes de mais agradecer o convite. Bem, o que é que não nos pode faltar? Antes de elaborarmos um contrato de arrendamento, é sempre necessário obedecer a determinados requisitos e deve sempre constar para a proteção quer do inquilino, quer do senhorio, por exemplo, confirmarmos nas certidões permanentes, prediais permanentes, se realmente aquela pessoa é proprietária daquele imóvel ou se não é. Se, por exemplo, esse imóvel for de uma empresa, é importante que se indique no próprio contrato o código da certidão permanente dessa empresa para que possamos verificar se a pessoa que está a assinar aquele contrato tem poderes para o efeito, porque se não tiver, o contrato não tem qualquer validade jurídica. Exatamente. Depois é também importante termos a caderneta predial, a licença de utilização, o certificado energético e todas estas indicações devem estar no contrato de arrendamento. Ora, relativamente àquilo que deve constar, muitas vezes as pessoas se esquecem, por exemplo, terem um anexo ao contrato, que indique quais é que são os bens móveis, ou seja, o mobiliário, que podem encontrar-se nessa casa. E, por exemplo, ter fotografias ou dizer qual é o valor daquele bem móvel, para que no final do contrato o senhorio não possa vir pedir o que quer que seja ao inquilino. Isto se este fizer algo que não estava lá inicialmente. Exatamente. Isto se o inquilino fizer uma utilização prudente. E também do próprio imóvel. Se o próprio imóvel tiver algum defeito, é importante que lá conste para que depois não seja imputada essa responsabilidade ao inquilino. Em termos de documentação, o que é que tem mesmo de constar, por exemplo, da parte do inquilino? Da parte do inquilino, tem que entregar o cartão de cidadão, tem que indicar os seus dados pessoais, nomeadamente a sua morada, e pode ser pedido também ao inquilino que se entregue a última declaração de IRS ou até os últimos recibos de vencimento. Normalmente isso até é feito antes, porque é quase como uma caracterização, uma triagem de quem é que está válido ou não para aquele imóvel. Hoje em dia é muito mais difícil arrendar e quase todos os senhorios pedem também um fiador. As obrigações do fiador são semelhantes e devem também constar do contrato? Ora, relativamente ao fiador, o senhorio só pode pedir essas responsabilidades ao fiador se verificar o incumprimento por parte do inquilino e esse senhorio tem que enviar, num prazo de 90 dias, uma carta registada com o aviso de recepção ao fiador e só aí é que lhe pode pedir o valor em dívida. Olhando agora para aquilo que temos de pagar adiantado, temos a parte da caução e das rendas. Exatamente. Elas funcionam da mesma forma no final do contrato? Desde o Orçamento de Estado deste ano, 2023, que só é permitido pedir 2 cauções e 2 rendas antecipadas. Funcionam de formas distintas. As cauções são entregues no final do contrato, caso não exista nenhuma utilização imprudente, como já falámos, por parte do inquilino, e as rendas antecipadas são, por exemplo, eu entro em janeiro, pago janeiro e pago fevereiro. Só em março é que eu tenho que pagar uma renda, em fevereiro não tenho. Isto se pagar logo as 2 antecipadamente no início de janeiro. Essas 2 cauções que ficam na gaveta, por assim dizer, se houver o caso de o inquilino querer rescindir o contrato antes do tempo que era previsto, pode avançar com essas cauções e elas não são restituídas? Pode, desde que obedeça ao pré-aviso, que depende da antiguidade do contrato. E nesse caso funciona como? O pré-aviso? O pré-aviso tem que ser, lá está, no contrato é desde logo fixada a forma de comunicação entre senhorio e inquilino e, portanto, se for fixada que a comunicação é por carta registada com aviso de recepção, tem que enviar uma carta registada com aviso de recepção para o senhorio, indicando que daqui a X tempo, dependendo da antiguidade desse contrato... Normalmente é o quê? 120 dias? Depende da antiguidade do contrato. Se o contrato tiver mais do que 6 anos, o inquilino tem que obedecer a um pré-aviso de 120 dias. Se o contrato for de 1 ano até 6 anos, são 90 dias. Se o contrato tiver, por exemplo, 1 ano,
tem que obedecer a 60 dias e, se for inferior a um ano, por exemplo, 6 meses, é de 1/3 do prazo desse contrato. E se for o contrário, se for o senhorio a querer cessar o contrato? Se for o senhorio, envia também uma carta registada com aviso de recepção, assinada por todos aqueles que têm as responsabilidades perante uma empresa, por exemplo, se o imóvel for de uma empresa, todos têm que assinar, e envia essa carta e vai indicar também, consoante a antiguidade, neste caso, da parte do senhorio, são 240 dias, se o contrato tiver mais do que 6 anos, são 120 dias se o contrato tiver de 1 a 6, e é igual depois para igual ao inquilino se tiver 1 ano ou 6 meses, os 60 dias e 1/3. Outra questão que costuma também suscitar algumas dúvidas tem a ver com os animais domésticos. Imaginemos uma situação em que, quando foi feito o contrato de arrendamento, os inquilinos não tinham animais domésticos e pretendem tê-los mais tarde. Podem fazê-lo? Podem fazê-lo. Segundo as regras do bom senso, têm de comunicar ao senhorio. Imaginemos que o senhorio não quer e se opõe a que haja animais domésticos. Eles não têm uma garantia de que o inquilino não possa, efetivamente, ter um animal doméstico. Isto porquê? Porque o próprio tribunal pode afastar essa... Imaginemos que o senhorio até colocou essa cláusula. Um tribunal pode afastar essa cláusula se considerar que é muito importante para essa família, por exemplo, se houver uma criança com um problema de ansiedade, pode ter um animal de estimação em casa, se for crucial, e, portanto, o senhorio nunca tem a garantia de que o inquilino não tem um animal de estimação. Regra geral, o mais fácil e o que o bom senso diz é que se deve sempre comunicar. Exatamente. Não é? Mais alguma informação adicional que se deva dar tanto por parte do senhorio como do inquilino? Sim, por exemplo, relativamente às cotas do condomínio. O condomínio, regra geral, é pago pelo proprietário, ou seja, pelo senhorio, a não ser que haja uma estipulação em contrário. E o senhorio pode visitar a casa do inquilino quando quiser ou não? O senhorio pode visitar a casa de que é proprietário, desde logo para verificar o seu estado de conservação, mas tem que haver sempre acordo com o inquilino. E se não chegarem a acordo quanto ao horário, a própria lei estipula um horário para o qual devem acontecer essas visitas, nomeadamente nos dias úteis das 5 da tarde, das 5h30 da tarde às 7h30 da tarde, e nos feriados ou fins de semana é sempre das 3 da tarde às 5h30, às 7 da tarde, aliás. Apenas para terminar, uma informação muito importante: este contrato tem que sempre estar registado nas finanças, senão nada do que falamos tem qualquer validade. O contrato deve estar registado nas finanças, não só em termos fiscais, porque depois o inquilino não pode deduzir em sede de IRS as rendas, e também porque é muito importante, porque depois o próprio contrato tem que estipular se, por exemplo, o contrato é para a habitação própria ou segunda habitação. Porque se o senhorio se enganar e registar como segunda habitação, o próprio inquilino não pode ter o seu domicílio fiscal nesse imóvel, e também não pode gozar de uma prerrogativa que tem, porque o senhorio, na primeira renovação, está impedido de não renovar, ou seja, de se opor à renovação do contrato por 3 anos. E é importante ficar registado desde logo para a proteção do inquilino. Mas o inquilino já pode opor-se à renovação a fim desse 1 ano. Beatriz, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada. Foram informações muito úteis para quem está à procura de casa, neste caso para arrendar. Obrigada. Muito obrigada.